Olá, sou Eliane Tanelli, parceira da Glitter, e estou aqui hoje para ensinar a fazer várias maneiras a técnica de adesivagem. Olha só que legal, nós vamos usar vários produtos glitter. Cola de escola, squeeze adesivo incolor, squeeze adesivo com glitter, cola pet, cola pano, squeeze cores variadas, squeeze com glitter, cores variadas e goma laca incolor. Nós vamos usar, para fazer a técnica de adesivagem, várias placas de encadernação. Essa é incolor. E essa daqui, ela é colorida. O lado do avesso, ele é rugoso. E a gente vai usar o lado liso. Vamos lá, então? A primeira técnica que nós vamos ensinar é usando as nossas tintas Squeeze Relevo. Nós vamos usar um desenho. Vamos colocar a nossa placa de encadernação, que é uma placa de PVC transparente, né, incolor. Nós vamos copiar o desenho que está lá dentro com a tinta Squeeze Relevo preta. Nós vamos fazer o contorno de todo o desenho. No caso aqui a gente está copiando o cupcake. Esse desenho poderia ser qualquer desenho que você deseja. Uma coisa legal que dá para ensinar é que aqui você pode fazer, com a pressão que você exerce no tubo, você pode fazer bem fininho o traço ou bem grosso. Feito isso, eu vou deixar secando por mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos depois vai estar totalmente seco. Dá para vocês verem ali, ó, que tá totalmente seco, ó. É nesse momento que eu vou colocar as cores de trás para frente, ou seja, eu vou colocar as tintas Squeeze Relevo com glitter. Vamos lá. O verde, que é o cabinho, verde limão. Uma dica legal que a gente pode passar para vocês é sempre quando vocês forem usar a tinta Squeeze Relevo, vocês façam um movimento de termômetro, ó, 1, 2, a tinta desce e as bolinhas de ar sobem. Essa que eu tô usando é o vermelho com glitter, Squeeze Relevo vermelho com glitter. Agora eu vou usar o perolado. Olha só que legal. Vocês vão ver que coisa mais linda vai ficar depois de pronto. Vou usar o azul celeste. Todas essas são Squeeze Relevo com glitter. O volume que eu uso não é exagerado, mas também não é muito pouco. Vocês estão notando que eu tô até ultrapassando a parte do relevo, porque essa parte não vai atrapalhar em nada. Invadir um pouco a parte do contorno não vai atrapalhar em nada, porque vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Agora eu vou colocar o rosa.
com glitter. E por último, eu vou usar o prata com glitter. Normalmente, quando eu faço, já faço de 20, 30 adesivos. Não tem necessidade de fazer um. Aproveita e já faz todos os contornos, depois todos os preenchimentos. Bom, feito isso, eu vou deixar ele secando mais ou menos por umas 3 horas. É o tempo que leva o squeeze relevo para secar, a secagem dele. 3 horas mais ou menos depois, ele vai ficar assim, ó, totalmente seco. Então, o meu squeeze relevo com glitter secou. E em cima dele, eu vou passar já as cores, os squeeze relevo cores. Então, eu vou colocar o verde folha, lembrando sempre, 1, 2, movimento de termômetro. O branco. O legal das tintas squeeze relevo é que elas têm algumas cores, têm 2 tamanhos. O de 15 ml e o de 60. O vermelho. O azul celeste. O branco novamente. Por que eu tô fazendo isso? Porque ele vai dar um brilho a mais no nosso adesivo. Se eu deixá-lo sem a parte das squeeze relevo cores, a parte opaca, ele não vai ter tanta luminosidade nas cores. Dá para ser feito só com os squeeze relevo? Com glitter? Dá. Mas não é a mesma coisa. O resultado final não vai ser o mesmo. Aqui o rosa. E por fim, o squeeze prata metálico. Squeeze relevo prata metálico. Eu vou deixar ele secando mais uma vez por mais 3 horas. Então, vou deixá-lo secando por mais 3 horas. Ele vai ficar assim, ó, depois dessas 3 horas, totalmente seco. Aqui ele tá totalmente seco. E é aí que mora a grande sacada de fazer o adesivo perfeito. Você vai retirar ele daqui, virar, ele vai ficar totalmente liso, sem aquela parte rugosa. E aí eu vou dar uma camada, como aqui eu já usei as tintas squeeze relevo com glitter, eu vou usar agora a tinta squeeze adesivo incolor. Como eu já usei com glitter, não tem necessidade. Eu dou sempre uma passadinha atrás para me ajudar a fixar de squeeze adesivo incolor. Aí eu vou colocar ela aqui. Vou passar ao redor e sobre. Ao redor e sobre. Ao redor e sobre.
Essa parte ao redor, ela me ajuda depois na aderência. Então, ao redor e sobre. Passo nele todo, sobre todo ele, então eu dou uma cobertura com o próprio bico e também ao redor. Feito isso, eu dou uma batidinha, ó, com o próprio cabo do pincel, para squeeze adesivo criar essa uniformidade. E vou deixar secando por 12 horas, ou até a total transparência. 12 horas depois, ele vai ficar assim, olha, totalmente seco. Ele fica grosso, ele não fica fino, porque a gente agregou muita tinta. A gente agregou primeiro a tinta squeeze relevo com glitter, depois a squeeze relevo cores, depois uma camada da squeeze adesivo, e aí ele fica espesso. E aí ele vai ficar assim, ó. O final dele, ele vai ficar exatamente assim, ó, com esse brilho maravilhoso. Uma coisa que dá para ser feita, como eu fiz aqui, é colocar depois de pronto, todos eles em cima da placa, olha. Vou até tirar para vocês verem, ó. Você pode aproveitar as placas de plástico e colocar todos eles em cima, olha que legal. Para você guardar ou mesmo para você comercializar. Olha, acho que dá para ver aí, né? Vamos tirar daqui, vamos mostrar. E aí, eu venho decorando as minhas peças. Nesse caso, eu vou colar o meu cupcake, o meu adesivo, em cima dessa caixinha que eu já preparei ela com tinta PVA cintilante rosa e cintilante magenta. E para colar na madeira, eu sempre uso a cola pano. Passo ao redor, nele todo, e vou colar em cima da minha caixinha de madeira, que já foi previamente preparada. E vou decorar toda a minha caixinha. Se vocês quiserem, no caso, se vocês quisessem colar esse adesivo diretamente no vidro ou em qualquer outra superfície extremamente lisa, era só você retirar ele daqui, né, que ele tá aqui coladinho, você retira ele e cola direto, olha, com eu vou dar uma ideia. Porém, no tecido é pano, então aí eu tenho que passar a cola pano. Nesse caso, a gente vai aproveitar e já decorar rapidinho a nossa caixinha de madeira. Olha que trabalho lindo que tá ficando. Se vocês olharem com maior cuidado, vocês observarem melhor, vocês verão que eu alternei as cores. Olha só que legal. Gostaram? Vamos pro próximo? Agora nós vamos aprender a fazer adesivos de tecido. Olha só que legal. A partir de um retalho de tecido, de um retalhinho de tecido, você consegue fazer um adesivo. Nesse caso, eu estou usando aqui um retalho de tecido aqui com o tema de galinhas, ó, das galinhas. É um tecido de algodão.
E eu vou impermeabilizar o nosso tecido, endurecer o meu tecido com a cola PET. Então, eu pego um saco plástico, coloco o meu tecido, passo cola PET em cima, no caso eu escolhi essa galinha aqui, ó. Com a ajuda de um pincel eu passo uma camada generosa de cola PET na frente. Eu escolhi essa figura, então eu vou impermeabilizar frente e verso, gente, não é só a parte da frente não, verso também. E vou deixar isso aqui secando por mais ou menos uns 30 minutos. 30 minutos depois, ele vai ficar assim, ó, totalmente seco, duro e plastificado. Dá até para vocês verem que de tão seco que ele fica, de tão duro e rígido que ele fica como um papel, ó. Ó. Vou até rasgar mais um pedacinho. Olha que legal. Vira um papel. E aí eu vou recortar. Aí com a ajuda de uma tesoura, eu vou recortar o desenho, a figura escolhida do meu tecido. O barulho, inclusive, fica que nem de papel. Ó como ele brilha atrás, ó, com a cola PET. Isso aqui, gente, é o que vai me ajudar na aderência depois. Feito isso, ó, recortei. Eu vou colocar em cima daquela placa que eu mostrei no início da matéria. Eu vou colocar em cima. Vou usar o meu squeeze adesivo com glitter. Vou dar uma passadinha aqui atrás para me ajudar a fixar. E vou dar uma cobertura do squeeze adesivo com glitter. Sempre assim, gente, ao redor e sobre. Nesse caso do tecido, eu preciso passar ao redor sempre, porque se eu não passar, ele vai envergar. O tecido ele vai envergar e vai secar assim envergado e você não vai conseguir desentortá-lo. Vou dar uma camada generosa, porém não em excesso. O excesso não seca, ele esfarela. E muito pouco fica que nem uns chicletes. Como vocês podem ver, ele fica todo irregular. Nesse momento, mais uma vez, eu seguro a plaquinha, dou umas batidinhas com o próprio cabo da tesoura, ou mesmo com o cabo do pincel. E aí ele fica totalmente uniforme. Olha que legal. Aí eu vou deixar isso aqui secando por 12 horas ou até a total transparência. 12 horas depois ele vai ficar assim, olha, totalmente seco. Aquele leitoso é porque o produto ainda estava molhado. Secou, ele vai ficar assim, totalmente transparente. Vou pegar a minha caneca, que já foi limpa com álcool. Vou retirar ele daqui, ó. Olha que legal, gente. Retiro ele daqui e colo direto na minha caneca de porcelana. Nesse caso, você não precisa de nenhuma cola para adesivar. O próprio produto e aquela parte brilhante que eu mostrei do tecido da cola PET é que me ajuda na aderência. Entenderam? Então, olha só que legal. Com muito pouco, vocês vão conseguir fazer várias peças para vender ou mesmo para presentear. Vou mostrar também que aqui no caso a gente consegue usar no tecido, colar no tecido a nossa galinha. E nesse caso a gente vai usar a cola pano. Dá para vocês perceberem, ó, que eu já faço vários. Eu deixo tudo prontinho, ó. Detalhe, eu não posso guardar isso por muito tempo. Depois de mais ou menos uma semana, mais que isso, ela vai perdendo o taque da cola.
da cola do squeeze adesivo. Eu venho aqui, ó, passo cola pano, o meu adesivo e colo ele direto. Olha que legal. Detalhe, esse pano de prato, gente, ele é lavável. Todas as peças são laváveis. Outra coisa legal que dá para ser feito, ó, se você, na hora de dar aquelas batidinhas, o produto, ele sair fora da forma do que você acabou de fazer lá da sua figura, você pode recortar também, ó. Aqui no caso tinha algumas imperfeições e eu tô acertando para ficar bem retinho. Nesse caso, a cola pano tem que ser generosa. Não pode só passar um pouquinho. Aí, delicadamente, eu colo o adesivo aqui. Olha que legal que ficou, gente. E ainda para fazer um mimo a mais, a gente pode usar as tintas squeeze relevo. Olha, só para dar mais uma decoradinha bem rapidinho, ó. A gente faz uns poazinhos. Pronto. Está pronto o nosso pano de prato feito com adesivagem. Isso é legal, gente, para vocês também fazerem jogos americanos, ou mesmo para o banheiro, usando jogos de toalha. Isso é muito legal, gente. Agora, nós vamos aprender a fazer no papel. Vamos lá? Nesse caso, a gente vai usar como base o papel de decupagem. Aqui eu tô usando um papel da Litoarte. Eu vou pegar um saco plástico, vou colocar ele em cima de um saco plástico e com a goma laca incolor, eu vou impermeabilizar esse papel, o desenho que eu quero. Detalhe, eu tenho que impermeabilizar ele em cima também. Aguardo a secagem, porque se eu fizer isso agora, ele vai colar e quando eu for tirar, ele vai rasgar o papel. Então, eu tenho que esperar ele secar, virar e fazer no outro novamente, do outro lado, ó. No caso, né, vocês aguardem a secagem, que é muito rápido, questão de uns 5 minutinhos, ó. Aqui ele já tá impermeável e aí eu vou recortar. Eu já trouxe ela já impermeável. E agora a gente recorta rapidinho para colocar e deixa ela secando, gente. Olha que legal. Depois de recortado, vocês percebam que nesse caso aqui eu tirei as anteninhas, olha. Porque como elas são muito fininhas, você acaba, né, na hora de recortar, é mais ó, fica bem sem a anteninha, ó. E fica bem brilhante, ó. Por quê? Porque eu impermeabilizei com a goma laca incolor. Eu vou colocar em cima aqui da minha capa de encadernação, do meu plástico de PVC. Vou colocar em cima e vou dar uma cobertura também do squeeze adesivo com glitter. Nesse caso, antes eu faço a anteninha. Na realidade, primeiro eu dou uma passadinha, mas só um pouquinho, coloco ele aqui em cima, fixo, faço uma anteninha com a squeeze relevo com glitter e espero secar. Daí uns 10 minutinhos já tá seco. Nesse caso aqui a gente já
vai colocar a camada de squeeze adesivo com glitter. Olha só que facilidade. A mesma coisa. Pego o cabo do pincel, dou uma batidinha. O produto, ele nivela, uniformiza e ele fica bem lisinho. E eu vou deixar isso aqui secando por 12 horas ou até total transparência. O meu adesivo já ficou pronto. Olha que legal, eu já faço, deixo tudo prontinho, ó. Eu vou pegar agora isso aqui e vou retirar daqui. Vamos colocar essa azul aqui. Vou retirar ela daqui. E vou colar ela direto no meu vasinho de metal. Firmo bem, tá pronto. Na madeira, vocês vão poder observar aí que na madeira, a superfície ela é porosa. E nesse caso, eu agrego a cola de escola. Eu passo um pouquinho atrás, ó, vou te mostrar como eu faço. Eu pego o meu adesivo. Faço uma camadinha de bem pouquinho de squeeze de cola de escola e vou guardar a mordência da cola de escola. E aí eu colo direto na madeira, na parede, em qualquer superfície que não seja totalmente lisa. E nesse caso aqui do vasinho de metal, olha só que legal. Aqui quando gruda um no outro, por causa do produto, é só você tirar com a tesoura, olha. Tirei do plástico, venho aqui e colo direto. Firmo bem e tá pronto a nossa adesivagem com papel. Uma coisa legal que dá para ser feita também é com foto, com revista. Todas elas são usando a mesma técnica. Porém, quando é foto, vocês não esqueçam de tirar uma cópia a laser. Só assim uma cópia colorida, ou mesmo essa preta e branca, a laser. Porque jato de tinta de impressora comum, ela borra, tá bom? Porque o produto, a goma laca, incolor é a base de álcool. Então ele mancha. E eu espero que vocês tenham gostado da complexidade da técnica de adesivagem. Legal, né? Muito obrigada!